Esse cavaleiro que está aí, ele foi uma figura interessante, porque ele lutou no exército de Hitler, mas nunca deu um tiro. Franz Hazel, pai do Gerhard Hazel, que foi um grande teólogo falecido, e o seu filho, Michael Hazel, que é um arqueólogo muito famoso lá do Tennessee. Franz Hazel era um homem cristão, e ele não aceitava matar. Ele passou a guerra toda com um revólver de madeira na cintura e não deu um tiro. E quando ele estava no fronte, veja que ele está com o uniforme nazista. Quando ele estava no fronte ali, ele arriscou falar para o superior dele que Hitler não dominaria o mundo. Ele falou, você, eu não sei porque eu não mando te fuzilar, você não dá um tiro, eu não vou matar em nome de Hitler. E olha que ele está com o uniforme nazista. Eu não vou matar em nome de Hitler. Hitler vai dominar o mundo, a Alemanha é a superpotência, ele não é. E o comandante perguntou para ele, por que não é Hitler a próxima superpotência? Por que não é a Alemanha? Ele falou, porque eu conheço a Bíblia, a profecia de Daniel diz que não será a Alemanha. Aí ali embaixo, não sei se dá para vocês verem, tem uma fotografia de uma coisa bem velhinha. Aquilo ali foi o rascunho que ele abriu a Bíblia no livro de Daniel, capítulo 2 e capítulo 7, e começou a mostrar a estátua de Daniel e os animais de Daniel. Ele falou assim, olha, Daniel falou que primeiro vinha a Babilônia, depois a Medo-Pérsia, depois a Grécia, depois Roma, e Roma se tornaria um reino dividido. E quando Roma se tornasse um reino dividido, aí a pedra que vai bater sobre esse reino dividido é a volta de Jesus. Então não tem espaço para a Alemanha aqui. A Alemanha é apenas uma das divisões do Império Romano. Na época todo mundo riu da cara dele. Mas o fato é que hoje a Alemanha nem exército tem, você sabe, né? Nem exército a Alemanha pode ter. Não é a superpotência do mundo. Quando eu comecei a estudar essas profecias, irmãos, eu fui com a cara e a coragem, eu não era nem batizado na igreja, eu tinha 12 anos de idade. Eu fui lá no colégio onde eu estudava, e eu ia estudar à noite, no ano seguinte eu ia estudar à noite, e eu cheguei para o diretor, que era um homem ateu, comunista, e falei com ele, professor, eu não quero vir sexta-feira à noite, porque eu vou entrar para a igreja adventista, eu vou guardar o sábado e tudo mais, e ele riu assim na minha cara. Sábado, que é isso? É porque está na Bíblia. E, gente, imagina, um menino de 12 anos de idade, como é que é isso? Eu falei, não, porque vai ter um decreto, eu tenho que guardar o sábado, nós vamos vomitar um monte de coisa nele lá. Ele deu uma risada. Falou assim, nunca vai acontecer. Quem domina o mundo hoje é a União Soviética. É a União Soviética e Estados Unidos. A União Soviética vai tomar o poder. Aí eu virei para ele e falei assim, olha, professor, eu não sei como, mas a União Soviética vai cair. Ele deu uma gargalhada, falou assim, eu vou te liberar só porque você é um rapazinho muito audacioso, mas isso é bobagem. A União Soviética existe hoje? Então, irmãos, eu não sei como será o futuro, mas eu sei que a China não vai dominar o mundo. Porque a profecia não diz que é a China. Agora, o que nós podemos fazer? Antes de falar desse livro aí para os irmãos, deixe-me colocar uma diferença entre o que eu vou apresentar aqui e as teorias da conspiração. Eu falei ontem, mas peço licença aos irmãos para repetir isso, porque é muito sério. Você sabia que extremismo é um lado da verdade que ficou louco? Heresia é a mesma coisa. Heresia é um lado da verdade que ficou louco. Por exemplo, há alguns textos da Bíblia que falam que Jesus é Deus. Mas eu posso enfatizar tanto a divindade de Jesus que eu nego a encarnação, que ele se tornou homem. Há textos na Bíblia que falam que Jesus era homem, verdadeiramente homem. Eu posso enfatizar tanto esses textos que eu nego que ele era Deus. Há textos na Bíblia que falam que nós somos salvos pela fé mediante a graça. Eu posso enfatizar tanto a graça que eu nego as obras. Há textos que falam das obras. Eu posso enfatizar tanto as obras que eu nego a graça. Então, heresia é um lado da verdade que ficou louco. A teoria da conspiração é a mesma coisa. Cuidado com a teoria da conspiração. E eu vou dar algumas dicas para vocês aqui para perceberem um teórico da conspiração. E quando você perceber, nem dê bola. Teórico da conspiração geralmente cria alarde em cima de nenhuma fundamentação teórica. Você fala assim, qual a prova do que você está falando?
As provas que ele mostra não são provas documentais de livros sérios. Ele mostra recorte de jornal, revista, ou então alguém que ouviu alguém. É sempre assim. Ele nunca mostra o dado. Todo teórico da conspiração geralmente é assim. Ele vai fazer uma palestra para você, ele fala o seguinte: não, porque existem jesuítas infiltrados na igreja. Existe jesuíta? Existe. Como é que você sabe? Como é que você prova isso? Não, porque alguém que ouviu alguém que tinha um primo que era padre, uma vez confessou para ele que tinha jesuíta na igreja. Sabe aquelas histórias que acontecem sempre à distância, com ninguém... Não, porque uma vez um pastor estava vendendo um livro na comportagem, ele bateu na casa de um padre, o padre falou com ele: a paz, cuidado que nós temos muitos jesuítas infiltrados na igreja. Quem que é esse pastor? Quem que é esse padre? Não tem como averiguar. Vocês entenderam o que eu estou querendo dizer? Não tem como averiguar, é igual a história de disco voador. É alguém que estava uma vez no Kansas e viu uma luz no céu, não tem como verificar. Irmãos, fé não é crendice. A fé é um arrazoado. Então cuidado com essas informações de não tem, por que você sabe que tem? Não, porque aos Illuminatis, não, porque tem 6 famílias que dominam o mundo. E como é que você sabe? Não, porque elas têm um selo secreto que está lá. Mas é secreto, como é que você sabe? Não, porque tem alguém que falou de alguém, 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 que conheceu alguém que trabalhou para aquela casa. É o fulano de tal que o pai dele era iniciado. Geralmente, teórico da conspiração, você descobre pelas provas do que ele está dando. É sempre blá, blá, blá. Ele conta uma história de um pastor que uma vez estava expulsando um demônio, aí o demônio pegou e falou assim: olha, você sabia que o disco do Roberto Carlos é meu, é do capeta. Aí, irmãos, então, olha, não escutem Roberto Carlos porque é do capeta. Porque o pastor uma vez expulsou o demônio de uma menina, que o demônio falou que Roberto Carlos é do capeta. Eu acho que eu tenho que ser assim, diz o Senhor, é bíblico. Tá certo? E fora da Bíblia, que está de acordo com a Bíblia, é mais coisa que tem uma fundamentação teórica. Uma coisa razoável. Segunda característica de um teórico da conspiração: ele é bom em tudo. Ele na segunda-feira, se for chamado aqui, ele dá uma palestra sobre economia mundial. Na terça-feira ele dá uma palestra sobre os computadores, como eles vão dominar o mundo. Na terça-feira ele fala de música. Ele não sabe nem onde é que está o dó central, mas dá uma palestra inteira sobre música. Na quarta-feira, ele vai falar sobre alimentação. Ele vai falar o que você tem que comer, o que você não tem que comer. Ele é o doutor aqui, ele é o médico. Ele fala de tudo. Ele traz raiz para isso aqui, ele fala que isso aqui que causa aquilo, tudo. Quer dizer, o camarada é bom em tudo, irmãos. Eu não estou falando por arrogância, não é por honra e glória de Deus. Eu tive o prazer, o privilégio de fazer 2 doutorados e um pós-doutorado. Mas não é falsa humildade, com toda sinceridade. Eu tenho outros 2 doutores ali que podem confirmar o que eu estou falando. Se tem uma coisa que um curso de doutorado lhe ensina, é o tanto de coisa que você não sabe. Às vezes a pessoa, você pode vir aqui na palestra, não, nesse assunto eu não falo, porque eu não sei. Eu nunca vou falar sobre música, viu, pastor Ronaldo? Eu posso dar minha opinião sobre música numa conversa trivial, eu posso dar minha opinião sobre música, ou posso, eventualmente, numa palestra, dar um exemplo de alguma coisa que dialogue com outra área. Isso eu posso fazer. Como eu pedi licença aqui para falar da psicologia, da medicina, isso tudo bem, é uma licença poética que você usa, que não tem nenhum problema. Eu posso falar o seguinte: olha, por exemplo, a medicina, um médico não pode saber o que a pessoa tem sem um diagnóstico. Eu posso falar isso, eu não preciso ser médico para falar isso. Isso tudo bem, é uma ilustração, mas jamais esperem que eu venha aqui à frente dar uma palestra sobre o câncer. Ainda mais com um médico sentado ali, não vou falar isso. Uma palestra sobre saúde pública. Não vou falar sobre isso. Eu posso até dialogar com um teórico, que eles também estudam, eu posso até dialogar alguma coisa sobre a música, eu tenho um sermão meu que eu conto a história daquele hino Quão Grande És Tu. Isso tudo bem. Mas eu nunca vou dar uma palestra sobre música, os efeitos da música sobre o cérebro. Não é minha área. Mas geralmente o teórico da conspiração, ele é doutor em tudo. E é sempre coisa sensacionalista. Ele sempre está dizendo algo que os especialistas não dizem, só ele que sabe. Ele sabe os efeitos da música, ele sabe tudo sobre alimentação,
ele sabe tudo sobre lar e família, ele sabe tudo sobre profecia. Olha, eu posso fechar o seminário de teologia, mandar embora todos os professores, botar só ele para dar aula, que dá aula de tudo. Ele sabe tudo sobre maçonaria, ele sabe tudo sobre Illuminati, ele sabe tudo sobre tudo. Aí eu penso que não. Vocês entenderam o que eu quis dizer com a questão do doutorado? Vocês sabem, o doutorado te mostra, você não sabe nada disso aqui, então fica na sua. E a última questão sobre o teórico da conspiração. Ele causa um fervor que não dura muito tempo. Daqui a pouquinho o pessoal desanima. Sabe aquela parábola do Pedro e o lobo? Que o menino descia gritando, ó o lobo, ó o lobo, ó o lobo. Todo mundo assustava. E não era nada. Até o dia que ele desceu gritando, é o lobo, é o lobo, é o lobo. E era mesmo, e ninguém deu bola, e o lobo fez o estrago. Então, meus irmãos, cuidado com os teóricos da conspiração. Quando alguém fala alguma coisa, fala assim, qual livro que está dizendo isso? Onde é que está aí na Bíblia? Onde é que está isso nos livros que você está lendo? Tá bom? Peçam as fontes. Por isso que eu estou colocando as fontes. Esse livro aí, agora que eu fiz esse preâmbulo, eu posso contar para vocês desse livro aí. The Key of This Blood, de Malachi Martin. Malachi Martin foi um jesuíta, e ele não só foi jesuíta, mas ele foi vatinólogo, um especialista em política do Vaticano. Tá certo? Ele era um especialista em política do Vaticano, e ele trabalhou dentro aí da Santa Sé. E ele escreveu esse livro, The Key of This Blood, que inclusive é um livro publicado pela Doubleday, que é uma editora que tem como principal cliente a Igreja Católica. Não é um livro contra a Igreja Católica. É um livro a favor. Um livro que recebeu os parabéns do Papa e de um monte de gente lá. E nesse livro, The Key of This Blood, ele conta que um dos segredos de Fátima, sabe que Fátima apareceu em Portugal, Maria apareceu em Portugal, na cidade de Fátima, então tem os 3 segredos que deu para os 3 pastorzinhos ali, pastorinhos, e a Lúcia, que era a única que estava viva, ela recebeu, e ela falou para o Papa. E o Karol Wojtyła, esses dias eu pedi a alguém que fala polonês para me corrigir a pronúncia, Karol Wojtyła, que era o nome do Papa, ele sofreu muito na mão do comunismo na época da Polônia. Ele foi bispo de Cracóvia. E ele já tinha um trauma do comunismo. E quando ele soube que um dos segredos de Fátima seria o fim do comunismo, ele assumiu o seu pontificado dando uma mensagem. Eu vou reformar a igreja e vou acabar com o opositor da igreja, que é o comunismo. E quando o Papa João Paulo II assumiu, ele escolheu como título João Paulo II para dar o indicativo que ele ia continuar o pontificado de Albino Luciani, que era João Paulo I, que alguns pensam até que foi morto, que ele ficou 3 meses no poder. E a primeira coisa que João Paulo II fez, a estratégia dele foi brilhante. O que era o papado até João Paulo II? O Papa era apenas um homem que ficava preso dentro do Vaticano. Porque quando em 1929, Benito Mussolini, com o Tratado de Latrão, devolveu para a igreja a Santa Sé, a exarca de Ravenna, que é o Vaticano, o Papa se tornou uma espécie de prisioneiro do Vaticano. Ele quase não saía dali. João Paulo II começou a andar pelo mundo. E a estratégia dele foi muito interessante. Ele foi ao Brasil, ele arrebatou multidões em 1980. Eu vi pessoalmente João Paulo II. Eu me lembro como eu fiquei emocionado na época. E ele passava e ele tinha uma inteligência tremenda, um jeito manso de falar. Ele decorava frases e um pouquinho daquela língua ali, porque pelo menos o latim, o italiano, o polonês, o inglês e o alemão eles falavam. Então daí já fica fácil você pegar o espanhol, etc. Aí ele pegava algumas frases e, dispensando o tradutor, lia a homilia dele na língua local. E ele foi para o Brasil, o maior país católico do mundo. E ele falava: "Ó Papa, não vos esquecerá jamais." A juventude entrou em êxtase.
E ele já começou dando sinais de um grande líder. Quando ele desceu no aeroporto, estenderam o tapete vermelho, ele saiu do tapete vermelho, tirou o solidel da cabeça e beijou o chão. Sinal de humildade. A juventude, E assim ele começou a percorrer a América Latina. Depois Medellín. Depois por onde que ele veio? O maior país protestante do mundo. E quando ele esteve aqui, os ginásios lotaram de jovens americanos, clamando pelo Papa. Chegaram até a falar assim, o Papa é pop. Até teve uma música no Brasil com esse título, Papa é pop. Automaticamente, Ronald Reagan não podia ignorar um líder como aquele. O chamou à Casa Branca. Da Casa Branca, esse livro é dessa grossura, conta tudo isso. Eles já saíram com a estratégia costurada ali de como iriam acabar com a União Soviética. Costuraram nos bastidores da história para que Mikhail Gorbachev, um católico fervoroso, assumisse a presidência da União Soviética. E Mikhail Gorbachev, costurando com Ronald Reagan e João Paulo II, proclamou a perestroika e a glasnost. Em pouco tempo, caiu a União Soviética, depois o Muro de Berlim, e não existe mais a União Soviética. E os Estados Unidos, até então, viviam à sombra da Guerra Fria, com medo do que o mundo podia acabar. Os que viveram antes disso lembram. E nem um tiro foi dado por ninguém, e nem os repórteres acompanharam. Tudo pelos bastidores. E o Malachi Martin diz que muitas pessoas se enganam pelo silêncio do Vaticano, achando que o catolicismo é um poder ultrapassado. Não é. Há mais coisas para o futuro. Vejam, eu falei algo que por um primeiro momento pode parecer teoria da conspiração, mas eu estou dando a fonte. E esse livro não é o único não, é apenas um, mas é uma bibliografia, não é um livro só não. Como mineiro eu digo assim, as pesquisas que eu faço são um queijo de várias vacas. Não tem assim, qual que é o livro que você lê para poder... Não tem um livro, são vários. São 1000 páginas de leitura para 10 minutos de palestra. Mais recentemente, Zygmunt Bauman, um dos maiores teóricos do século XXI, que morreu recentemente, que criou o conceito de sociedade líquida, e ateu e comunista. Ateu e comunista. Ele tinha não era bem comunista, mas ele tinha uma simpatia pelo comunismo. Uma simpatia. Zygmunt Bauman disse o seguinte: o Papa Francisco é a minha esperança. Porque Zygmunt Bauman percebeu o seguinte: o mundo hoje, por que ele chama de sociedade líquida? O mundo não tem mais firmeza, não tem consistência. O que é um líquido? O líquido está aqui, ó. Enquanto está dentro dessa garrafa, ele está nesse formato. Se eu tirar dessa garrafa e colocar num copo, ele assume o formato do copo. Se eu tirar do copo e colocar num prato, ele assume o formato do prato. Mas se eu quebrar o prato, o líquido derrama, ele não tem consistência. O mundo hoje não tem consistência, a família não tem consistência, os filhos não têm, o mundo está perdido. Só que Bauman está chegando à conclusão que ele não tem solução para o mundo, mas quando ele teve um encontro com o Papa Francisco, ele falou: esse homem. E eu vou dar mais um resumo para vocês. Esse sujeito aqui também, ele é interessante, Jeremiah Lant. Jeremiah Lant, ele é autor do livro The Parting Instinct, A Cultural History of Humanity's Search for Meaning. Ele fala da padronização, e esse livro, ele fez uma análise sociológica sobre o coronavírus. E ele colocou o seguinte: o coronavírus significa o fim da era neoliberal. Qual é o próximo? O coronavírus é um cadinho político derretendo e remodelando as normas atuais. A nova era será uma fortaleza da Terra, ou um prenúncio de uma sociedade transformada em base a um novo conjunto de valores. Em 2017, mais de 15 mil cientistas de 184 países emitiram um aviso sinistro para a humanidade de que o tempo está se esgotando. Eu fui atrás dos artigos científicos disso, que ele cita. Que o tempo está esgotando. Logo será tarde demais, escreveram eles, para mudar o curso da nossa trajetória fracassada.
Então, inclusive tem o artigo científico que foi publicado, porque eu falei, não é só ler o livro, eu fui atrás das fontes que ele usa. E o Bioscience tem os artigos lá, olha, esse publicado na Bioscience, World Scientists Warning the Humanity a Second Notice. Os cientistas estão alertando o mundo. E não pense que é só questão ecológica. Eu vou resumir, porque o meu horário já está acabando. Sabe o que está acontecendo no mundo hoje? Imaginem uma casa com várias crianças. Ah, eu esqueci de mencionar uma coisa, gente. Até eu vi ele tirando foto ali, foi bom para isso. Não, mas o que eu falei, você me ajudou aqui agora. Há vários dias que eu estou ensaiando dizer para vocês que eu vou deixar os PowerPoints da semana todos salvos no computador da igreja e quem quiser pode pegar lá, tá bom? Traga só um pendrive, eu não sei se o pastor tem que mandar por e-mail, ele é pesado, não sei se vai por e-mail. Mas se alguém trouxer um pendrive, eu posso dar todos os slides para vocês, viu? Obrigado, pode tirar foto à vontade também, não estou recriminando não. Mas é que às vezes, puxa, ele passou o slide, eu queria tomar aquele versículo aqui, aquela passagem ali, aí vocês tragam um pendrive, eu era para ter dito isso desde anteontem, eu esqueci, agora que eu vi ele tirando foto, lembrei disso, tá bom? Eu não tenho ciúme de PowerPoint não, tem gente que não gosta, mas para mim não, posso dar à vontade, clique nos links lá, etc. Lembrando, é claro, que eu só estou dando aqui uma pinceladinha das bibliografias, mas continuando o que eu estava dizendo, imagine por um instante uma casa cheia de objetos cortantes, objetos inflamáveis, pontiagudos e 5 crianças hiperativas dentro dessa casa, sem nenhum adulto para colocar ordem no cenário. Já imaginou a tragédia? Sangue para todo lado. Pois essa parábola que eu acabei de criar aqui agora, isso é uma parábola. É a maneira mais didática que eu encontro para explicar para vocês, à base de tudo que eu tenho lido dos acadêmicos, qual é o futuro, qual é o estado atual do mundo. Leiam também esse livro do Yuval Harari, 21 lições para o século XXI. Esse livro, A Estrada para o Futuro, do Bill Gates, que é mais antigo, e outros mais que eu poderia citar aqui. Eu vou dizer para vocês qual o significado das crianças hiperativas numa casa com objetos cortantes, pontiagudos e inflamáveis. A primeira criança imperativa que está... E lembrem, crianças que estão numa casa sozinhas sem nenhum adulto, nenhum pai para botar moral. É um perigo, não é? Primeira criança imperativa do mundo. Internet. Quem controla? Ninguém. E a pior ameaça para o seu filho pode estar no quarto dele, no computador ou no celular. Lembra da baleia azul? Ensinando as crianças a suicidar? Na internet você pode colocar de pedofilia a armas nucleares. Você pode ensinar na internet. Isso que eu não estou entrando na Deep Web. A Deep Web é pior ainda. A Deep Web é como se fosse o basement da internet, onde os hackers conseguem entrar para se reunir e ali eles fazem de tudo. De tudo. E cada dia que passa você sabe que o seu destino está sendo controlado por algoritmos de internet. Eu recomendo vocês, eu não coloquei a imagem ali, que assistam também o documentário O Dilema das Redes. Em português é O Dilema das Redes, eu não sei como está em inglês. Se alguém conseguir achar o nome em inglês aí, eu posso passar em inglês. Em português é O Dilema das Redes. Vou dar um exemplo para você. Você já entrou em alguma página que fala assim, você tem que clicar assim, I'm not a robot. Aí você clica ali. Qual que é o nome em inglês? The Social Dilemma. The Social Dilemma. Aí você clica lá, eu não sou robô. Aí logo em seguida ele aparece em 6 quadros. Ele fala assim, aponte os quadrinhos que tem um semáforo. Sabe por que você faz aquilo? A inteligência artificial está sendo elaborada e ela está em evolução. Você está treinando a inteligência artificial para reconhecer de maneira mais rápida elementos, cada vez de maneira mais sofisticada. Então, quando você está conversando sobre cachorro
com o seu colega, e quando você abre o celular, começa a aparecer um monte de propaganda de ração para cachorro, não é coincidência. Os algoritmos conseguem até sugerir o que você deve escolher e até prever a sua escolha. Quem controla a internet? Um hacker pode acabar com a Bolsa de Valores. Hoje fala-se muito do cyber security, mas eu queria falar do terrorista, cyberterrorismo, terrorista cibernético. Primeira criança, internet. Quem controla? Ninguém. Segunda criança, ecologia. Eu sei que se eu entrar no mérito aqui, a Amazônia é do Brasil ou não é do Brasil, isso dá uma polêmica. Mas o fato é o seguinte, se a Amazônia pegar fogo, o mundo inteiro passa aperto. Se os Estados Unidos não diminuírem a emissão dos gases, as calotas vão derreter. As calotas vão derreter. Quem controla tráfico? Quem controla os crimes ecológicos? Ninguém. É uma criança imperativa. Terceira criança imperativa. Tráfico de drogas e de armas. Quem controla isso em nível mundial? Ninguém. Apesar do FBI, apesar de todo o sistema de segurança, as drogas entram aqui à vontade, armas entram, saem, os traficantes estão armados no Rio de Janeiro com metralhadores israelenses, não sabe como, o exército não tem aquela arma, mas o traficante tem. Lá na Colômbia, o guerrilheiro tem. Quem controla o tráfico de drogas e de armas? Quarto, quem controla a Bolsa de Valores? Bolsa de Valores é apenas uma maneira inteligente, simpática de falar de especulação. Ninguém tem o dinheiro. Por isso que os economistas estão vendo que, em pouco tempo, a economia do mundo vai quebrar. Por isso que já estão sinalizando criptomoedas, moedas que não são mais baseadas no lastro do ouro, do Tesouro Nacional, porque ninguém controla. Uma declaração de um ministro faz cair a Bolsa de Valores, faz o dólar aumentar no Brasil ou diminuir. Um vírus como esse aí, e pode ter certeza, boa parte da crise econômica que o mundo mergulhou por causa do Covid, não foi uma crise real, foi uma crise especulativa. Vai faltar trigo. Todo mundo entrou em desespero. Começa a estocar, compra no mercado. Quem controla? Se cair a Bolsa de Valores em Tóquio, você nunca foi lá, mas você pode perder o seu emprego aqui porque caiu a Bolsa de Valores de Tóquio. Vocês notaram essas crianças que estão soltas no mundo? O que é que nós precisamos? Esqueça a profecia por um pouquinho. Vou até fechar a Bíblia. O que é que nós precisamos para controlar essas crianças? Um adulto com moral. Em outras palavras, o mundo precisa de um governo único. Não é uma questão que eu acho ou deixei de achar. Tem que ter. Entenderam? É uma questão do médico falar o seguinte, olha, sua coluna esfarelou. Eu não estou perguntando se você quer ou não quer ser operado, você tem que ser operado. E agora? A veia do coração entupiu. Não estou perguntando se você quer ou não quer. Tem. Não é a sua opinião que estou perguntando, estou te dando informação. É apenas saber quando e quem vai assumir. Tem que ter um governo único. Uma vez que eu falei isso na internet, alguém falou assim, Rodrigo é globalista. Não, não sou. Eu estou apenas admitindo uma realidade. E esse governo único vai ter que fazer a magia de manter a soberania nacional de cada país conjugada ao interesse global, porque nós não podemos nos dar ao luxo mais de ser brasileiros, americanos, chineses ou ingleses, porque o que cada país faz afeta o mundo inteiro. Então precisamos de leis universais, governo mundial, para controlar
bolsa de valores, para você não ser ameaçado por causa da declaração de um ministro lá atrás, para controlar a alta dos preços ou a baixa dos preços, alguém que consiga controlar a internet de tal maneira que você não tenha problema com um camarada com um site lá em Taiwan, mandando pornografia para sua filha em Washington. Alguém que consiga falar com o governo, pare com as emissões de gás e o governo tem que obedecer. E a ONU não, esqueça a ONU nunca fez esse papel, a ONU é apenas um emblema, uma figurinha, a ONU não tem moral para nada. Tanto é que a ONU não conseguiu resolver nenhum problema dos palestinos com os israelenses. Então o que estão se costurando agora? Assim como na época que Malachi Martin falou, estavam buscando um governo mundial, perdão, a queda do comunismo, agora também, enquanto eu estou falando, reuniões estão sendo feitas. Eu não sei quais, porque se eu soubesse quais, eu teria que ter uma fundamentação, senão eu caio na teoria da conspiração. Eu sei que coisas estão acontecendo. Quais, eu não posso prever os detalhes. Mas tudo está acompanhando para um governo único. E o que me chama a atenção no Apocalipse, é que eu termino, é que o anticristo, diferente dos outros governos, esse será um governo mundial, que vai controlar tudo. A minha dica para você, quando você vir que esse governo está mundial, ligue o pisca-alerta.